Olá, tudo bem? Estamos começando o Em Minas, um programa da TV Alterosa, realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o portal UAI. Este programa tem 2 blocos aqui na TV e um terceiro bloco veiculado exclusivamente no canal do YouTube do portal UAI. Então fica ligado, quando estiver terminando o segundo bloco da entrevista de hoje, você já acessa youtube.com/portaluai para assistir a íntegra dessa entrevista, hoje com o empresário do ramo da construção civil e do mercado imobiliário, CEO da Patrimar, o Alex Veiga. Alex, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Em Minas. Eu que agradeço, Ben, é um prazer. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você lê no jornal Estado de Minas de amanhã, neste domingo, tá bom? Alex, queria começar te perguntando o seguinte: a economia brasileira começou 2024 quente, começou bem. Como é que está isso no ramo da construção civil? Olha, Beni, o ramo da construção civil está muito bom, está aquecido. É mesmo? Está aquecido, Em Belo Horizonte a gente anda, tem uma obra em cada esquina, cada quarteirão tem um prédio subindo. Tem, mas uma coisa muito bacana é que o setor da construção civil que está mais aquecido é o Minha Casa Minha Vida. É mesmo? É um setor que está bombando, o governo mexeu aí nas regras e com isso aí o setor explodiu. Mexeu bem. Mexeu bem, uma maneira super assertiva. E veja bem, né, tem um lado social muito importante nesse programa. Então isso é uma coisa bacana que o governo está fazendo, incentivando esse segmento, além de dar emprego, né, gerar uma série de atividades aí correlatas. O emprego na construção civil, nós estamos com dificuldade de mão de obra. É verdade? É verdade. Pedreiro, carpinteiro, armador, enfim, é um momento muito legal. Está o número de obras. Sim. E que mudanças foram essas que resultaram nesse aquecimento do Minha Casa? Olha, aconteceu, a primeira coisa foi a elevação do teto. Teto é o valor máximo para você enquadrar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a pessoa vai procurar um imóvel e ela encontra um imóvel de valor tal. Aí ela tem que checar se aquele valor está dentro do possível. Era 264 mil, pulou para 350. Ok. Por que esse programa é um programa interessante para a classe menos favorecida? Porque ele tem subsídio, né? O governo dá um subsídio, a maneira que tem de ajudar o adquirente, a taxa de juros é mais baixa. E outra coisa, não sei se você conhece, mas a gente chegou num padrão de construção espetacular. Eu tenho muito orgulho, muito prazer na hora que eu entrego o empreendimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A Patrimar tem empreendimento no Minha Casa Minha Vida? Porque a gente tem 2 bandeiras. Tem a bandeira... Porque a Patrimar é mais conhecida pelos imóveis de luxo. Sim, né? mas hoje a gente é um Grupo Patrimar. Okay. Por que grupo? A gente tem a bandeira Patrimar, que é isso que você acabou de falar, alta renda, e tem a Novolar. A Novolar faz a baixa renda e a média renda. Já construíram muitos empreendimentos? Já fizeram muita coisa. A Novolar atualmente está construindo, a gente constrói aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade do Rio de Janeiro e no interior de São Paulo. Nós estamos atualmente em produção aproximadamente 4 mil unidades dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Já é um número considerável. Expressivo, né? Agora, Alex, o aumento da renda do trabalhador, que também tem sido registrado, né? Ele favorece a compra de bens, como, por exemplo, a casa própria. Sim. Mas, por outro lado, o mercado está com taxa de juros ainda muito altas, embora o Banco Central venha progressivamente cortando. Como é que o segmento vê essa relação? Né? Aumento da renda, mas juros altos, dificultando, às vezes, o fechamento de um negócio. Olha, antes disso, nós tivemos uma elevação do custo muito grande no ano 2022. Essa inflação, o que ela levou a acontecer? O valor dos apartamentos obrigatoriamente tiveram que subir. Tá. A renda não subiu na mesma proporção, subiu um pouco menos. Os salários não reajustaram na proporção da inflação
do setor. Deram efeitos da pandemia, aquela coisa toda, né? Então deu um desarranjo. Até por isso que o governo entrou e mexeu no programa, inclusive aumentando o prazo de financiamento de 30 para 35 anos. Mas voltando à taxa de juros, essa taxa de juros ela prejudica demais da conta o setor como um todo. Nos prejudica porque o custo de capital é muito alto. Né? Você tem que tomar uma dívida, a taxa de juros é muito alta. Para o adquirente final, o comprador de um apartamento, mais ainda, né? Porque a taxa de juros aperta demais a prestação. E com isso, o que ele está tendo que fazer? Ou ele, às vezes, prorroga, ou ele compra um apartamento menor do que ele gostaria. Prorroga, você diz adia? Adia, porque ele procura comprar um apartamento que a prestação caiba no bolso dele. Então, como a taxa de juros está alta, o que acontece? Ele não tem alternativa, ele compra um apartamento menor ou ele prorroga, ou ele adia a decisão da compra. Realiza o sonho quando ele compra o menor, mas não é do jeito que ele pensou, né? Justamente. Você acha que a classe média é a mais atingida nesse cenário? Com 100% de certeza. Por quê? Porque é onde houve o maior descasamento. A classe alta, ela está bem, né? Ela pode comprar, ela pode investir em imóvel. A classe baixa está assistida pelo programa Minha Casa Minha Vida. A classe média é que está mais penalizada, justamente pelo descompasso em função da taxa de juros e do aumento de preço dos apartamentos decorrentes do período inflacionário que nós vivemos. E o salário não reajustou na mesma proporção. O Banco Central diminuiu o ritmo da redução dos cortes, né? Da redução da taxa básica de juros, né? E no mercado já tem gente apostando que ela deve ficar ali nos 10,5%, 10 mesmo. Talvez não baixe ali para a casa dos 9%. Para o segmento da construção civil e do mercado imobiliário, qual seria a taxa ideal? Eu te diria, no mínimo, 9%. O ideal é que fosse algo em torno de 8, 8,5%. No mínimo ou no máximo, né? Não. Bate, tá. Né? Então, o que acontece? A taxa de juros, historicamente, uma taxa de juros saudável, que seria, vamos falar, o juro real, você tem uma inflação, 3, 3,5%. Eu entendo que uma taxa de juros boa, saudável para a nossa economia, é entre 5% e 6%. Então, 6 mais 3, 9%. Ok. Então, por isso que eu falo, 8, 8,5%, 9%, eu acho que estaria de bom tamanho. E o bolso das diversas classes sociais, esse bolso dá conta? Dá conta, com certeza. O que vende mais, considerando a proporção, obviamente, né? Claro que o Grupo Patrimar produz muito mais imóveis para o Minha Casa Minha Vida do que imóveis de alto luxo, estou certo? Em número de unidades, não. Não? Em absoluto não. Hoje, da nossa receita, 65% é alta renda e 35% é baixa renda. Mas não em número de unidades? Não em número, em valores. Em valores. Sim. Mas eu pergunto o seguinte, em número de unidades, o que encareceu mais em função desse cenário? Os mais baratos ou os mais caros? Os mais baratos. É mesmo? Porque a inflação ela foi super alta. Eu vou te falar aqui 4 itens: concreto, ferro, fios, cabos e fios e alumínio. Ou seja, justamente os maiores componentes de custo dos apartamentos baratos. Que coisa, não? Justamente. Alex, vamos fazer um intervalo? Vamos. Nós continuamos esse papo no próximo bloco, tá bom? Um instante só e a gente já volta. Estamos de volta com o Em Minas, neste segundo bloco, conversando com o Alex Veiga, que é o CEO do Grupo Patrimar. Estamos falando de construção civil e o mercado imobiliário. Lembrando que a íntegra desta entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas.
E a íntegra da entrevista com todos os cortes ali para você compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, você encontra no Portal UAI. Alex, a legislação urbanística, digamos assim, em Belo Horizonte, anda cada vez mais restritiva na questão da construção civil, né? O preço dos terrenos subindo muito. O que você acha do atual coeficiente de aproveitamento dos terrenos? Isso ajudou a encarecer, né, a construção civil? Olha, ajudou a encarecer e o triste, a coisa mais triste dessa realidade é que quem acaba pagando a conta é o adquirente Como final. sempre, né? Como sempre. O cliente na ponta final ali. E sabe o que é mais, Robene? Uma coisa também que eu acho que não está certo, porque você, proprietário de uma casa, que às vezes você herdou do seu pai, do seu avô, e que pagou IPTU a vida inteira por uma casa que tinha um potencial construtivo 2 vezes, 2,7, 3 vezes, de uma hora para outra passa a ter o potencial construtivo de 1 vez e o seu IPTU continua aumentando. Explica para as pessoas o que é esse coeficiente. Quando a gente fala assim, potencial de 3 vezes, significa o quê? Vamos imaginar o seguinte, que eu sou proprietário de um terreno de 1.000 metros quadrados. Até o plano diretor anterior, em determinadas regiões de Belo Horizonte, eu poderia construir para esses 1.000 metros de terreno, 2.000 metros de apartamento. Ok. Ou, por exemplo, 20 andares, um apartamento por andar, cada um com 100 metros quadrados. Justamente. Ok. Ou, até mais, 2,7, 2.700 metros. Ou seja, 27 apartamentos de 100 metros quadrados. Ok. Agora, o coeficiente básico é 1. Portanto, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu posso construir 1.000 metros quadrados de apartamento. Ou seja, 10 apartamentos de 100 metros. Contra o que eu podia construir antes, 20 vezes ou 27 vezes. Né? Ou seja, o que aconteceu? O proprietário do terreno teve uma perda muito grande. Nós, incorporadores e consultores, a gente pode adquirir, através de alguns benefícios, como a outorga onerosa, voltar a ter um coeficiente de construção, feito já foi, 2 vezes, 2,7, em determinadas áreas em Belo Horizonte, até mais do que isso. Se eu fizer uma loja, se eu fizer, que é a chamada fachada ativa, né? Ou se eu fizer uma maneira que a pessoa possa circular, isso também tem um nome, tem alguns incentivos para que eu aumente o coeficiente. Mas você tem que comparecer ali. Você tem que pagar. Isso chama outorga onerosa. E o resultado é que isso encareceu os imóveis. Encareceu absurdamente. E essa outorga onerosa, nós negociamos com a prefeitura um período de transição. Entre o plano diretor antigo e o plano diretor atual, houve um acordo formal com a prefeitura para que nós, construtores e incorporadores, que já tínhamos adquirido terreno, tivéssemos um prazo para entrar com aqueles projetos na lei antiga. Tá. Aí ficaria todo mundo... Ficaria, né, ninguém perderia. É, meio igual ali. O que acontece? Na hora que veio o novo plano diretor e veio essa outorga onerosa, a prefeitura calculou um valor e esse valor ele passou a prevalecer do novo plano diretor aprovado para frente. Nós fomos na prefeitura e falamos, prefeitura, o valor da outorga no período de transição tem que ser o mesmo valor da outorga daqui para frente. Senão um fica favorecido em relação a... Justamente. O que aconteceu? Aí houve um imbróglio e esse imbróglio persiste até hoje, o que é lamentável. Eu tive colegas que o projeto foi aprovado
Projetos que foram protocolados. Nesse período de transição, ele foi examinado e foi aprovado. Aí, para a pessoa pegar o alvará, ele tinha que apresentar a outorga. No valor da outorga, sabe o que aconteceu? Ele virou para a prefeitura. Prefeitura, a planilha foi para o espaço. Nesse valor, eu não consigo viabilizar. Muito obrigado, eu não quero mais. Isso vai ter solução? Coincidentemente, hoje está tendo aí uma votação de um novo PL. Eu espero que sim, eu espero que a prefeitura tenha a sensibilidade de enxergar essa realidade e ver que as coisas, né, a cidade tem que crescer, tem que desenvolver, Belo Horizonte precisa de construção. Nós temos que continuar dando emprego, claro. Né? Olha o que aconteceu. E o déficit de habitação é enorme, né? Veja bem, olha o que aconteceu com Belo Horizonte, o que aconteceu com Nova Lima. Hoje, Nova Lima, região ali do Vila da Serra, vizinha do Belvedere, é a renda per capita mais alta do Brasil. Isso significa o quê? A Prefeitura de Belo Horizonte está bobeando, porque as pessoas de alto poder aquisitivo, que pagam mais imposto, né, que fazem a economia girar, estão migrando para Nova Lima. Então, isso... E os problemas de trânsito estão ficando para Belo Horizonte, que a região ali está confusa. Né? Alex, mudando o rumo da prosa aqui para falar do centro de Belo Horizonte. A prefeitura está com esse projeto de revitalização do centro. Aproveitar os prédios que estão abandonados, há prédios valiosíssimos, altos, mas que estão desatualizados, abandonados, enfim. Você vê com bons olhos esse projeto? A Patrimar toparia, por exemplo, assumir um edifício ou mais edifícios, enfim. Como é que você vê isso? Eu acho até que isso é uma necessidade em Belo Horizonte. O nosso centro está empobrecido, está um centro esvaziado, e o que é uma pena, porque a infraestrutura está toda lá. Você tem ônibus, você tem tudo que você precisa, o centro está abastecido. Né? E tem esses prédios que estão lá fechados, deteriorados. É lógico que a Patrimar examinaria a possibilidade de fazer um retrofit, mesmo comprar um terreno e fazer. Agora, a prefeitura tem que ter também um pouco de jogo de cintura, porque precisa mudar algumas regras. A coisa não deslanchou até agora. Por exemplo, só o Otom que até agora... Está lá, mas está parado. Está parado. Foi vendido, mas está parado. Por exemplo, existe uma coisa, principalmente nos apartamentos compactos, que é uma vocação natural do centro. Sim. No mundo inteiro, em São Paulo, no Rio, você pode fazer cômodos, um banheiro sem uma iluminação, uma ventilação natural. Não tem problema algum. Tem hotéis no mundo lá inteiro. Fora. Isso facilita muito a nossa vida, porque você imagina, você tem um apartamento, um estúdio, um negócio muito bacana. Antigamente a kitnet. Justamente. Se você é obrigado a ter o banheiro voltado para a fachada, você está perdendo uma área super nobre, que é a área de iluminação, de insolação. O banheiro pode ficar lá atrás e o layout do apartamento compacto fica 10 vezes melhor. Então, a prefeitura, eu acho que o prefeito Fuad está sensível a isso. Nós já fizemos um trabalho para ele aí no passado, mostrando algumas necessidades de alteração da lei de uso do solo, para que isso viabilize. Alex, eu quero agradecer demais a sua presença aqui na TV Alterosa. Nosso programa está terminando aqui, mas nosso papo continua agora na internet. Ainda temos muitos assuntos para falar. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Estou à disposição para outras vezes que vocês quiserem. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Nosso papo continua. Acesse aí youtube.com/portaluai para continuar assistindo essa ótima entrevista com o Alex Veiga. Até sábado que vem aqui na TV Alterosa. Estamos de volta com Em Minas, terceiro bloco do programa de hoje, conversando com o CEO do Grupo Patrimar, o empresário da construção civil, Alex Veiga.
Alex, a Patrimar hoje, você até citou agora há pouco, está em Minas Gerais, onde nasceu, não é isso? Sim. Nasceu aqui. Nascemos aqui e... Já há quantos anos? Tudo começou com a M. Martins. Ah, eu lembro da M. Martins. Recorda? A M. Martins virou Patrimar. A M. Martins foi fundada Não pelo sabia. Dr. Murilo Martins, meu sogro, em 1963, Beni. Eu tinha 1 ano de idade. E veja bem, então nós estamos com 61 anos. Que beleza. E atuamos aqui, na região metropolitana, atuamos no Rio de Janeiro desde 2001, estamos na cidade do Rio de Janeiro, e agora tomamos a decisão, agora já tem aí 2 anos, mas recentemente, de maneira mais intensa, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. Capital não? Capital não. Tá. E em Minas, interior não? Só Em capital, Minas, região metropolitana de Belo Horizonte. Basicamente Nova Lima. Belo Horizonte, Nova Lima. Belo Horizonte e Nova Lima. Justamente. Aqui, vamos contar aqui em segredo. Qual o cliente que é mais difícil? É o mineiro? Ou é o paulistano? O paulistano não, o paulista, né, no caso? Ou o carioca? Não resta dúvida. Ixi. Adivinha, Beni? É mesmo? Por quê? A minerada é danada. É viu? mesmo? Mas é gostoso, porque eles querem desconto, por outro lado, eles querem também qualidade diferente de outras cidades, sabe? O mineiro é muito exigente e isso aumenta muito a nossa responsabilidade, o que é bom, né? A gente tem um compromisso e Acaba que cobra o padrão, né? Justamente. Eu vou te falar uma coisa, o padrão de construção de Belo Horizonte, eu não conheço nenhuma cidade brasileira que tenha igual. A gente está construindo muito no Rio de Janeiro, mesmo na alta renda, muita coisa lá. Os cariocas estão babando, porque a gente leva, né, os engenheiros daqui, mesclamos com os do Rio, mas o que a gente está entregando lá, eles nunca viram. E vende rápido no Rio? Vende, mais rápido que aqui. Vocês têm empreendimentos grandes lá? Temos. Hoje, infelizmente, a Patrimar é maior no Rio de Janeiro do que aqui em Belo Horizonte. É mesmo? Porque no Rio de Janeiro tem grandes terrenos e ainda a gente tem uma certa facilidade na aquisição desses terrenos, pelo que nós já construímos lá, criamos uma relação de confiança muito boa. O Rio tem grandes terreneiros, é diferente daqui que você fazer aqui 2.000 metros na região da Savassi, Lourdes, você tem que comprar 4, 5 casinhas. É uma coisa. Porque não tem mais, não tem mais área, né? Nova Lima ainda tem, mas no Rio a gente consegue grandes áreas. Então no Rio tem aqueles condomínios resorts, sabe, com 4 torres, 5 torres, que na Nova Lima tem um pouco, mas no geral o Rio nos propicia esse tipo de empreendimentos, empreendimentos maiores. E como empreendedor, você gosta dos prédios com fachada ativa ou você prefere esses prédios? Você tem prédios que às vezes ocupam quase um quarteirão, né, com grandes áreas de lazer e tudo. Como é que você vê essa questão do ponto de vista de um profissional da área de urbanismo? Eu acho que depende aonde está o seu empreendimento. Tá. Então, por exemplo, aqui na Savassi, sou totalmente a favor da fachada ativa. Agora, já lá no Vila é uma comodidade para o cliente também, né? O camarada desce, às vezes tem uma padaria, uma drogaria. Justamente. Não é E isso reduz também o impacto de trânsito. Você não precisa pegar um carro, né? Acaba refletindo. Então, isso chama centralidade. O ideal é você trabalhar, na minha opinião, é você trabalhar e morar no mesmo bairro. Claro. Eu tenho essa facilidade. Eu saio do meu apartamento, vou para o escritório da Patrimar, gasto 8 minutos. Eu vou em casa almoçar. Depois do almoço, às vezes dá para dar uma cochilada lá de uns 5, 10 minutos. Isso é qualidade de vida. É, qualidade. Né? Isso faz bem. Aquela percepção que às vezes você nem tem claramente, mas que ao longo da vida, né, você vai... Faz diferença. Faz muita diferença. E já em outras áreas, você não vê a fachada ativa como... Depende. Por exemplo, lá no Vila da Serra, eu acho que não. Determinados locais, não. A topografia acidentada, porque a fachada ativa também, ela é importante que ela seja consistente. Porque, repara para você ver, tem algumas lojas que acabam virando
escritóriozinho de segunda, porque a fachada ativa é uma loja, é um serviço para a comunidade local. Tem que ter pedestre passando, tem que ter pedestre, né? Tem que ter movimento. Se a loja se o ponto não for para uma loja, vai acabar virando o quê? Um escritóriozinho, um despachante, o que não é bom. Agora, considerando aquilo que a gente estava falando, a atuação do grupo em Belo Horizonte, ou Grande BH, Rio de Janeiro e interior de São Paulo, como é que você vê a questão dos incentivos para o setor? Minas Gerais perde, ganha, ou é parecido? Como é que está isso? O interior de São Paulo tem uma coisa chamada Casa Paulista, que é muito legal. O governo ajuda na classe menos favorecida com uma quantia razoável. Então a pessoa pode comprar um apartamento melhor, um pouco maior, mais bem qualificado, um padrão melhor, porque o governo ajuda, em parte daquele valor o governo paga. Sei. Aqui em Belo Horizonte nós não temos isso. O Rio vai começar a ter. Agora, uma outra coisa, né? Se você compara o IPTU que a gente paga aqui em Belo Horizonte, comparado com outras cidades, é muito alto. Proporcionalmente? É bem alto, é bem alto. Nova Lima é 1/10 de Belo Horizonte. É verdade. Né? Do Belvedere para o Vila da Serra... Atravessou ali o Pontilhão... Cai 10 vezes. 10 vezes. O valor. Que prejuízo o Belo Horizonte tem com essa migração de pessoas para Nova Lima, que você comentou há pouco? Recolhimento de imposto. Aliás, acho que IPTU é a principal fonte de receita de Belo Horizonte. Mas tem também ISS, tem muita coisa que vem, né? Tem indústria, que é muito relevante. E aí vem emprego. E por aí vai. É verdade. A perspectiva da Patrimar, considerando esse cenário econômico que nós até comentamos no início do programa, qual é para 2024 e para os anos vindouros aí? Planos de expansão ou ficar por aqui? O que o grupo está pensando? Há 3 anos atrás, a Patrimar lançou um programa de crescimento que chamava PX2, Patrimar vezes 2. Tá. E a Patrimar contava, nessa época, isso foi em 2020 para 2021, naquela época a gente contava com a possibilidade de fazer um IPO. Então, ir para o mercado financeiro, para o mercado. E eu preparei a empresa para esse crescimento. E isso aconteceu, apesar de não termos tido uma janela para fazer a oferta. Mas mesmo assim, a gente estava lá com os fundamentos todos sólidos, tudo montado, e com isso nós conseguimos realmente dobrar. A Patrimar cresceu, a Patrimar dobrou. Na realidade, de 3, 4 anos para cá, ela dobrou de tamanho. E o mercado foi qual crescimento? O mercado foi só para a gente comparar. Não, nós conseguimos também. Porque nós expandimos. Não, diga, a Patrimar cresceu mais do que outras empresas do ramo? Cresceu, porque esse crescimento só foi possível com essa saída da Patrimar para o Rio de Janeiro e agora o crescimento no estado de São Paulo. Ok. Bom, o que acontece? Eu não conseguiria fazer isso estando só aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu só consegui dobrar a empresa, o tamanho da empresa, porque nós pegamos, nós fomos para outras praças, Rio de Janeiro e interior de São Paulo. Bom, agora que nós atingimos um patamar de uma empresa mais robusta, uma empresa de porte, nós definimos o seguinte: agora é hora de arrumar a casa. Ok. Consolidar, que é muito importante. Você cresce, mas você tem que consolidar aquele patamar, senão você diminui. Então, os próximos anos serão, esse ano 2024, 2025, são anos que a gente prevê um crescimento na faixa de 10% a 15%. Robusto. Mas a gente enxerga, a gente tem terreno, a gente tem projeto para crescer muito mais. Tá. Mas todo o processo de crescimento, ele gera algum desacerto interno. Nós estamos aqui
acertando. Sintonia fina ali. Sintonia fina. Então, nesse exato momento, nós acabamos de contratar o Instituto Falcone para nos dar uma assessoria que a gente quer aumentar as nossas eficiências. Então, é um negócio muito bacana, sabe? A Patrimar hoje é uma empresa hiper assim, organizada e cresceu demais e que com esse ajuste fino, eu acho que ela vai voar muito a partir de 2026. Bacana demais. Agora é hora de lapidar, sabe? Mas você falou lapidar, mas a empresa está aí, subindo prédios e construindo. Mas o grande trunfo da Patrimar, sabe qual que é? É o time que está lá dentro. O time é da melhor qualidade. Qual é o tamanho da empresa hoje? Empregados e colaboradores em geral? Olha, a gente tem, vamos falar, colaboradores em geral, entre 4 mil e 5 mil, considerando a turma de obra, né? Nós está com muitos canteiros aí. E pessoal administrativo na faixa de 300, 320. Pessoal administrativo, dentro do escritório. Tem um foco de treinamento para a equipe? Você falou da qualidade do grupo? Demais da conta. Nós temos um RH lá que é um show de bola. O Patrimar está muito bacana, sabe? Muito bacana. E o que você projeta para o segmento da construção civil? Olhando para esse crescimento da Patrimar e olhando o mercado. Beni, eu não tenho dúvida não. Na hora que essa taxa de juros baixar, chegar aí em 9, 8,5, 9, 9,5, o mercado imobiliário vai bombar. Bombar. Isso tudo, a gente trabalha muito com pesquisa, sabe, o Beni? Então, a gente tem essas pesquisas. O desejo de consumo é enorme. E, depois da pandemia, a gente está vendo, eu vejo isso aí todo dia, a cabeça das pessoas mudou consideravelmente. Nesse ramo, o que mudou? Mudou demais da conta. Olha, eu vou te contar, as pessoas querem mais conforto, querem as cozinhas hoje, apartamento de 300, 400 metros quadrados, cozinha aberta no meio da sala. Né? Mais convivência. O quarto maior, o banheiro maior, o lazer com um peso enorme, a preocupação com o lado esportivo da vida também, é demais. Isso mudou, mas mudou da água para o vinho. O confinamento fez as pessoas refletirem demais, né? Como que é importante ter uma área verde perto, uma área de lazer. Então isso gera o quê? Gera procura por imóvel. E hoje tem uma geração aí de meninos ganhando dinheiro muito rápido. Essas pessoas querem sair de casa, querem, sabe, logo ter seu espaço. Está tendo uma transformação grande e isso reflete diretamente no segmento da construção civil. Eu tenho visto em Belo Horizonte muito empreendimento de apartamentos com 1 ou 2 quartos só, apartamento de 70, 80, 90 metros quadrados. Vou te contar aqui. Nós lançamos um empreendimento tem 3 semanas ali na chamada Avenida de Ligação. Sim. Entre o Belvedere e o Vila da Serra. Apartamentos de 1 e 2 quartos, de alto luxo. Foi vendido, nós já estamos com 90% das unidades vendidas. Em 3 semanas? Em 3 semanas. Foi um estouro de boiada, porque não tem muita oferta desse tipo desse modelo, né? De novo, sendo a cidade, opção importante, né? Demais da conta. Fica o recado aí para o município. Olha, e assim, pelo fato da gente estar no Rio de Janeiro, eu estou vendo lá o esforço do prefeito Eduardo Paes em desenvolver o centro do Rio. Está conseguindo. Está dando uma série de incentivos. A pessoa não paga ITBI, não paga IPTU, tem uma série de incentivos para que a pessoa vá. Claro, precisa ter. E depois que eu vou, eu falo para o meu tio, para o meu sobrinho, e começa. Porque, gente, ali a infraestrutura está toda lá. Eu já comentei aqui em outros programas nos quais nós abordamos esse assunto e eu vejo isso até como inclusão social, quer dizer, apartamentos mais baratos, teoricamente. Sim. Então, um camarada que às vezes mora
longe, mas trabalha aqui na cidade, às vezes ele fica 2 horas e meia no ônibus para vir, mais 2 horas e meia para voltar, o dia dele está perdido. Ele não vai a um bar, não vai a um cinema, não frequenta uma academia, ele chega exausto em casa. Se ele pode, por exemplo, mudar para o centro de Belo Horizonte, em vez de ter que comprar um imóvel, né, onde ele está morando, afastado do centro da cidade, ele abre uma perspectiva de qualidade de vida espetacular. Isso é saúde. Isso é estar bem com ele próprio, né? A família ali curtindo isso. É muito legal, viu? Eu estou vivenciando isso lá no Rio de Janeiro. Estou vendo o que está acontecendo. E o centro da cidade, o centro da cidade de Belo Horizonte, você pega a Avenida Afonso Pena, uma avenida lindo, bonita. Claro. Pega a Igreja São José. É porque no Brasil o centro de cidade ficou estigmatizado como um lugar ruim, né? Na Europa, nos Estados Unidos, É o contrário. É o contrário, né? contrário. As pessoas querem ficar no centro da cidade. Né? Alex, te parabenizar, viu, pelo trabalho belíssimo da Patrimar e te agradecer mais uma vez pela presença aqui no Em Minas. Estamos à sua disposição. Papo gostoso aqui. Eu que agradeço essa oportunidade gostosa também de poder falar um pouco da nossa empresa, da nossa companhia. Já fica combinado de você voltar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E a você que nos prestigiou, como sempre, quero deixar aqui o meu agradecimento, tá? Pela sua audiência. Nós temos um novo compromisso na semana que vem. Tchau.